Bom dia, pessoal. Boas-vindas. A gente começa agora, nesse primeiro momento, a primeira aula do módulo 4, que é sobre o papel de instituições multilaterais e os mercados de ativos ambientais. A nossa primeira aula é com o professor Josué e depois, no segundo momento, a gente se reúne com o professor Luan para falar dos mercados de ativos ambientais. A primeira aula do dia com o professor Josué Tanaka é sobre acordos internacionais e financiamento, abordando o papel das instituições multilaterais, incluindo a discussão sobre a reforma financeira internacional climática. A gente tem a honra e o prazer de receber o professor Josué Tanaka, que é professor visitante na prática no Grantham Research Institute da London School of Economics. Ele é pesquisador sênior honorário em finanças climáticas no Imperial College London e assessor principal de finanças no C40 Cities Climate Leadership Group. Ele atua há mais de 40 anos com desenvolvimento, meio ambiente e finanças urbanas, tendo iniciado a sua trajetória no Brasil antes de ingressar no Banco Mundial e, posteriormente, no Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento. No Banco Mundial, ele trabalhou na equipe de planejamento estratégico, foi assistente especial do presidente e desenvolveu o Programa Ambiental para o Mediterrâneo. No Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento, ele criou a equipe de infraestrutura municipal e ambiental, foi diretor de país para 6 nações, representando cerca de 1/4 dos investimentos anuais do banco, e depois diretor corporativo de planejamento estratégico e orçamentário. Josué foi o líder fundador da iniciativa de financiamento climático desse banco, que, sob a sua liderança, entre 2006 e 2020, alcançou mais de 42 bilhões de dólares em financiamento verde para quase 2.000 projetos de mitigação e adaptação à mudança do clima, incluindo o Green Cities Framework. O Josué é doutor e mestre pelo MIT, o Massachusetts Institute of Technology, e é bacharel pela Universidade de Princeton. Professor, é uma honra e um prazer contar com a sua presença aqui hoje. A gente está muito feliz com esse momento para a gente poder trocar. Conta comigo, com a Mauri e com a Bia, que está aqui também da nossa equipe. O Rogério e a Nina também podem estar por aí, eu não sei se eu vi, mas em nome da nossa equipe, muito obrigado por aceitar o convite e a palavra é sua. Tá, muito obrigado, Felipe. Quando eu ouço tudo o que você disse, eu me digo, puxa, será que tudo isso mesmo aconteceu? Então, olha, bom dia para vocês todos, muito bom estar com vocês. Eu estou falando com vocês aqui de Londres, onde eu moro e também trabalho. Agradeço também o Museu do Amanhã, a X, o Rio de Janeiro, por essa oportunidade de estar com vocês para tratar de um assunto importante em termos de ação climática, que é o papel dos bancos e dos fundos climáticos multilaterais. Eu tenho poucos slides para vocês, para que a gente possa estar talvez mais em contato direto, em vez de hipnotizar vocês com uma longa sequência de slides. Então, eu espero que vocês gostem. Eu vou tentar ter um pouco mais de interação com vocês. Primeiro, talvez a gente pode passar para o primeiro slide, só para mostrar para vocês a estrutura simples de um assunto mais complexo. Então, a gente vai ter 4 partes, né, nessa apresentação. Um sobre definições e exemplos do que são esses bancos e esses fundos. 2, dá uma ideia para vocês do magnitude, digamos, dos fluxos financeiros representado por essas fontes. 3º, dá uma ideia para vocês das atividades desses bancos e desses fundos. E 4º, como o Felipe mencionou, dá uma noção para vocês, olhando para o futuro, qual é um pouco, digamos, o quadro de reforma para essas fontes de financiamento. Então, esse é o programa, juntos, e talvez 3 pontos nessa introdução. Então, o primeiro é que eu vou tentar fazer algumas perguntas para vocês durante a apresentação. Isso é só para, eu espero, permitir um pouco de animação, certo? Para que não fique só o trânsito, digamos, o tráfego num só sentido. O segundo é que eu vou tentar ligar algum dos pontos que eu estou apresentando com minha própria experiência pessoal, certo? Então, eu espero que isso dê, como é que diz, um aspecto de vivência
além, digamos, de conceitos que de vez em quando podem ser um pouco abstratos. E o terceiro ponto é que, apesar de ser brasileiro, eu morei no exterior a maioria da minha vida, então eu espero que vocês consigam compreender meu português e, como é que a gente diz, que o meu sotaque não está de mais difícil nas suas orelhas. Então, falando de experiência pessoal, talvez a gente pode passar para o segundo slide. Aqui, olha, o Felipe já cobriu isso, mais ou menos, então, eu acho que o principal ponto que eu gostaria de fazer para vocês é que, digamos, meu caminho foi mesmo nessa intersecção entre a área de finanças e, eu direi, a área do meio ambiente, incluindo o clima, certo? E que, apesar do fato que eu fiz muitas coisas diferentes nesse percurso profissional, o tema sempre foi um pouco a mistura desses dois. Então, é dessa perspectiva que eu vou conversar com vocês hoje, principalmente, eu diria, uma perspectiva muito prática em termos de como financiar projetos nessa área do clima. Agora, se a gente pode passar para o próximo e último slide, que é um slide que é provavelmente impossível de vocês lerem. Se vocês estão interessados, vocês podem ver no site do Climate Policy Initiative, e tem lá algo sobre Climate Finance. Cada ano, esse órgão faz, digamos, um exame de onde está, digamos, o nível de financiamento climático. Então, eu acho que o único número que vocês podem ver, talvez, nesse slide é o 1.9, né? Esse 1.9, ele representa a estimativa para 2023 do volume de financiamento climático que houve ao nível global. Agora, eu acho que um dos aspectos a anotar para vocês é que dessa quantia de 1.9, quase 800 bilhões foi na América do Norte e na Europa, e quase 700 bilhões foram só na China, né? Então, isso mostra que, se vocês olham para as finanças climáticas ao nível global, em 2023, 3/4 dos financiamentos foram nessas três regiões, né? Quer dizer, América do Norte, Europa e China, e só 1/4 para o resto do mundo, certo? E esse é um dos assuntos que a gente tem que tratar juntos. Depois, talvez, 2 números a mais para vocês, que nesse número, 2/3 do financiamento veio do setor privado, mas isso, de novo, se explica pelo fato desses investimentos serem principalmente nessas regiões, eu direi, mais desenvolvidas, certo? Bom, interessante também de mencionar que no setor privado vocês têm, evidentemente, bancos, vocês têm companhias, mas também indivíduos particulares. Por exemplo, a compra de veículos elétricos está incluído dentro do financiamento do setor privado. O setor público é mais ou menos 650 bilhões, né? Quer dizer, mais ou menos 1/3 desse quantia de 1.9, no qual vocês têm mais ou menos igual uma quantia de mais ou menos 130 bilhões que vem de governos, 140 bilhões que vem de bancos nacionais de desenvolvimento, como, por exemplo, o BNDES no Brasil, e mais ou menos 120 bilhões que vem dos bancos multilaterais de desenvolvimento, que a gente vai cobrir hoje juntos nessa apresentação. Os fundos climáticos, vocês talvez vão estar surpresos por isso, representam, em 2023, apenas uns 3 a 4 bilhões, mas eles têm uma função importante que vamos cobrir mais tarde na apresentação. Então, com esse gráfico, que, aliás, muita gente refere muitas vezes ao gráfico spaghetti, né, por causa de todas as linhas que vocês vêem nesse. Então, esse gráfico, ele dá para vocês, digamos, uma noção geral, digamos, do financiamento climático global no ano de 2023. Então, com isso, a gente pode parar os slides e talvez passar
a estar mais juntos, digamos, virtualmente, nessa apresentação. Então, primeira parte da nossa apresentação é mesmo definições e exemplos. Então, aí eu vou fazer um teste com vocês, perguntar se alguém de vocês aí, hoje de manhã, pode me indicar ou me definir o que é um banco multilateral de desenvolvimento. Alguém pode me ajudar nisso? Ó, Ian tá com a câmera aberta, Júlia também. Bom, talvez não dá o sinal que se a câmera está aberta, a pergunta vai na direção. Pois é, né, professor? O senhor sabe como é que é, principalmente em aula remota. Ó, a Tássia aí. Diferentes setores, ele olha para diferentes setores, para sociedades de vários tipos. Não sei se está correto, enfim. Bom, Se é pelo Tássia, olha, caminho. muito obrigado de, pelo menos, tentar responder. Então, agradeço você por isso. Alguém de outro? Dá uma tentativa aí? Não. Então, vamos pegar então esse termo, Banco Multilateral de Desenvolvimento. Então, a primeira palavra é banco, né? Quer dizer, é uma instituição financeira, certo? A segunda palavra é muito importante, essa noção multilateral. Multilateral quer dizer que o banco pertence a muitos acionistas e, no caso dos bancos multilaterais de desenvolvimento, esses acionistas são países. Então, por exemplo, o Brasil faz parte, é um acionista, certo, de quase todos, eu acho, bancos de desenvolvimento, incluindo, por exemplo, o BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, etc. Ele não é membro de todos, né, quer dizer, o Brasil não é acionista em todos os bancos de desenvolvimento, mas estrategicamente cada país escolhe onde ele tem interesses, digamos, estratégicos, e aí fica acionista. E a terceira palavra, desenvolvimento, isso vai na direção um pouco da Tássia, né? Quer dizer, o objetivo não é um objetivo financeiro de maximizar o lucro, é um objetivo, digamos, de desenvolvimento, pode ser um objetivo de redução de pobreza, pode ser um objetivo de desenvolvimento do setor agrícola, ou, esse é o assunto para hoje, em termos de ação e financiamento climático. Tá? Então, isso, eu diria, é a definição, digamos, do que é um banco multilateral de desenvolvimento. Só para ver digamos, fazer umas distinções aí. Eu mencionei o BNDES, né? O BNDES, ele não é um banco multilateral, né? Ele é um banco nacional, certo? BN, né? Quer dizer que o acionista, nesse caso, é o Brasil, certo? E é o único acionista do BNDES, né? Então, essa é a diferença entre um banco nacional de desenvolvimento e um banco multilateral de desenvolvimento. Em termos de exemplos, bom, vocês têm o Banco Mundial, certo? Que é um banco global, mas também vocês têm bancos regionais, né, que foram estabelecidos ao longo das décadas. Então, vocês têm um banco asiático de desenvolvimento, vocês têm um banco africano de desenvolvimento, vocês têm um banco interamericano de desenvolvimento, que trabalha no Brasil, e vocês têm o banco onde eu trabalhei durante muitos anos, que é o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento. Esse era um banco que foi criado quando o Muro de Berlim caiu, certo? Os países decidiram, bom, o que vamos fazer para apoiar esses países, e criaram esse banco. Mais recentemente, você tem dois bancos que foram criados, um que chama AIIB, certo? Que é o Banco Asiático, digamos, de Infraestrutura, e você tem o banco que chama New Development Bank, né? O novo Banco de Desenvolvimento, no qual a ex-presidente do Brasil hoje é a presidente desse NDB. Então, esse é para dar para vocês uma noção do conjunto, né? Quais são esses bancos.
Bom, no meu caso, eu trabalhei 6 anos e 6 meses no Banco Mundial. Depois, para ser muito abertos com vocês, eu achei a burocracia do local muito pesada, e aí eu comecei num startup, né, que era o EBRD, que começou de zero, com capital de 10 bilhões de euros. Então, era um local estimulante, certo? Certamente no começo, certo? Então, pode-se dizer que, bom, minha vida profissional foi muito dedicada a esse assunto, e eu suponho que foi a razão de eu ser convidado para conversar com vocês sobre esse assunto. Ok, agora passamos, então, para a segunda parte, que é os fundos climáticos multilaterais. Eu não vou perguntar para vocês definição, eu tenho outras perguntas mais tarde, então preparam-se. Mas no caso dos fundos climáticos multilaterais, bom, eles são fundos, primeiro, essa noção de fundo financeiro, hein? Eles não são bancos, então isso é um pouco uma distinção. Eles, em geral, são instituições baseadas sobre, basicamente, acordos internacionais e contribuições, basicamente, dos países desenvolvidos na constituição, digamos, do capital desses fundos. Eles providenciam financiamento e assistência técnica, mas eles são principalmente, eles operam com fundos perdidos, certo? Em vez de ser mais uma função bancária. Tá? A gente vai voltar sobre isso um pouco mais tarde. Em termos dos fundos, tem 4 fundos principais nessa área climática. Então, o primeiro se chama Global Environment Facility. Muitas pessoas dão o nome GEF, né? Quase como o primeiro nome. O segundo fundo é o Fundo de Adaptação, certo? Adaptation Fund. O terceiro fundo climático se chama Climate Investment Fund, muitas vezes referido como CIF. E o quarto, e o mais recente, é o que chama Green Climate Fund, que as pessoas, em geral, se referem a ele como GCF. Tá? Então, esses são, basicamente, uma definição e quem são esses bancos e esses fundos. Então, passamos para a segunda parte da apresentação, que é de dar para vocês uma noção, digamos, do ordem financeiro, certo? Qual é o tamanho dos fluxos financeiros? Então, vamos começar com os bancos multilaterais de desenvolvimento. Então, em 2024, né, só para dar de novo uma ordem de magnitude para vocês, Banco Mundial, 117 bilhões de dólares de compromissos financeiros em 2024, certo? O Banco Asiático de Desenvolvimento, 24 bilhões de dólares. O meu antigo banco, né, eu ainda refiro como meu antigo banco, o EBRD, 20 bilhões de dólares. E os bancos africanos e interamericanos, mais ou menos 11, 12 bilhões de dólares cada um. Então, se vocês pegam só esses 5 instituições, vocês chegam para 2024 a um nível de financiamento de 184 bilhões de dólares. Então, isso dá para vocês um pouco uma noção do tamanho. Lembram-se também qual foi o nível de financiamento global na área climática? Mais ou menos, como é que seria 1 trilhão? Seria 10 vezes, mais ou menos, esse volume, certo? O outro aspecto que eu queria mencionar para vocês, nessa área, digamos, cruzamento entre financiamento e clima, né, é que esses bancos aumentaram muito o financiamento climático nesses anos. Se vocês verem, entre 2019 e 2024, o volume de financiamento climático dos bancos multilaterais de desenvolvimento aumentou em 80%, né? Passou mais ou menos de 41 bilhões de dólares em 2019 para 75 bilhões em 2024, para países em desenvolvimento, tá?
Isso exclui algum desses bancos também financiam países mais desenvolvidos, mas esses números que eu estou dando para vocês é só na área de países em desenvolvimento. Um aspecto, eu acho que vocês tiveram já nos cursos precedentes uma descrição, digamos, da diferença entre mitigação e adaptação, certo? Então, o financiamento desses bancos em 2024, 2/3 foi para a redução de emissão de carbono, né, mitigação, e 1/3 para adaptação. Interessante também que, acima desses 75 bilhões em 2024, esses bancos mobilizaram mais ou menos 28 bilhões de dólares em recursos, finanças privadas. Tá? Então, esse é para dar para vocês uma noção da ordem de magnitude de quanto é o nível de financiamento. Eu disse para vocês que eu ia colocar um pouco de elementos pessoais, então eu pensei que talvez seria interessante para vocês de ter uma ideia de como o programa de financiamento climático no EBRD foi concebido, certo? E os resultados que conseguimos fazer durante esses anos. Então, no início, eu preciso dizer que foi bastante trabalho. Muitos dos meus colegas olharam para mim dizendo: o Tanaka ficou louco, está trabalhando agora sobre clima, o que é isso? É algo que necessitou muita explicação e bastante trabalho para operacionalizar o que quer dizer financiamento climático através, e isso é um ponto que a Tássia mencionou, através dos diferentes setores de atividade do banco, certo? Então, se você olha para o setor energético, qual é o tipo de projeto climático que você pode ter na área de energia? Evidente, energia renovável, por exemplo. Através de todos os setores, a gente também desenvolveu toda uma atividade de eficiência energética, certo? Porque isso se aplica mais ou menos a tudo, certo? Edifícios, transporte, setor industrial, etc. Então, eu direi que o jeito que a gente fez para montar progressivamente a atividade de financiamento climático foi para cada setor de atividade do banco de desenvolver atividades específicas orientadas, seja para a redução de carbono, seja para adaptação. Tá bom? E eu direi em sumário, né, a gente começou em 2006 com um nível evidente baixíssimo, certo, de financiamento climático em relação ao volume total de investimento do banco, e eu posso dizer que o meu, como é que diz, o mais bonito presente que eu recebi quando eu saí do banco depois de quase 30 anos foi que o nível, a proporção de financiamento climático em relação ao volume total de investimento do banco passou justo a barra dos 50%, certo? Quer dizer, justo acima da metade do volume total. E com isso eu me disse, ok, tudo bom, eu posso ir agora para novos campos, certo? Então, isso é um pouco uma descrição pessoal, digamos, do que quer dizer financiamento climático dentro de um banco multilateral de desenvolvimento. Ok, agora vamos para a terceira parte, então, da nossa apresentação, que é quais são as atividades, certo, desses órgãos, tanto os bancos quanto os fundos, certo? Então, nos bancos, primeiro, é evidente que vocês têm alguns desses bancos, como o Banco Mundial, são gigantescas instituições, né, com talvez 20 mil, como é que diz, um pessoal assim de 20 mil pessoas, outros são instituições muito menores. Mas tem três atividades, eu direi, principais que a gente pode pensar, digamos, se focalizar. A primeira, evidente, é investimento, né, financiamento, né?
É por isso que a gente fala de milhões, de bilhões. Quer dizer, a atividade lá é mesmo uma atividade orientada sobre projetos em termos de muitos setores de atividade, como a Tássia mencionou, agricultura, energia, investimento em infraestrutura urbana, transporte, setor financeiro, etc. Um ponto interessante a mencionar é que a maioria desses bancos são bancos que trabalham principalmente com o Estado, certo? Quer dizer, são instituições que trabalham com outras instituições públicas, mas que, eu direi, tem uma ênfase cada vez maior sobre o papel dessas instituições em mobilizar capital do setor privado, certo? Isso principalmente porque, se vocês olham no geral, eu vou colocar isso de um modo meio estranho, né? Mas onde que está o dinheiro? Certo? O dinheiro está mais ou menos no setor privado, sabe? O mercado, por exemplo, de bonds, é mais ou menos 100 trilhões, certo? De dólares. Se vocês olham o mercado de capital global, mais ou menos também 100 trilhões de dólares. Então, é por isso que muitas vezes, quando a gente discute o volume de finanças necessário para a finança climática, né, que está mais ou menos na casa dos 7, 8 trilhões por ano ao nível global, muita gente olha e diz, puxa, quanto dinheiro, não tem dinheiro para isso. Mas vejam bem, só esses dois mercados privados já é 200 trilhões, certo, de valor. Então, a gente pode depois fazer evidente a pergunta, para salvar a capacidade de vida sobre essa terra, será que uma alocação de 6 a 8 trilhões, considerando todos esses outros valores financeiros que existem no mundo, é tanto? Bom, isso eu deixo para vocês pensar sobre esse assunto. Então, o primeiro ponto da atividade dos bancos multilaterais de desenvolvimento é financiamento, certo? Maioria do financiamento é dívida, certo? Quer dizer, eles esperam um reembolso, muitas vezes com taxas de juros mais baixo um pouco do que o mercado, mas com taxa de juros, certo? Então, esse é um ponto importante também a mencionar. A segunda função que alguns desses bancos têm, não todos, é uma função, eu direi, de política, certo? De definição, de trabalhar com países, certo? Na formulação de políticas econômicas e setoriais. Então, não é para esses bancos de definir a política, né? Isso é o país que tem que definir, mas é o papel desses bancos, digamos, de apoiar países nisso. Bom, eu vou fazer uma outra pergunta para vocês aí, talvez uma pergunta um pouco sutil, mas vamos ver se alguém tem uma ideia. Qual é a importância desse elemento de política setorial em relação a projetos e investimentos? Por que vocês acham que essa atividade é importante? E como ela se vincula com investimento? Alguém tem uma ideia? A ideia que eu tenho, assim, na minha visão, é que a política ela ajuda a dar clareza, a estabelecer o que vai ser feito, mesmo, né, que mude o governo, o correto é que a política ela consiga dar mais clareza, mais segurança para quem vai investir num determinado setor. Tássia, perfeito, 10 sobre 10. Exatamente isso, porque eu vou tomar dois exemplos, né? Primeiro, o que você mencionou sobre a estabilidade das políticas é um aspecto muito importante, porque o setor privado e muito dos investimentos nessas áreas como energia ou transportes, o investidor privado quer ter, digamos, uma segurança que se ele faz um investimento hoje numa área, depois de amanhã a política não vai mudar no outro sentido. Infelizmente, vocês estão vendo no mundo de hoje que vocês têm muita volatilidade desse ponto de vista, né? Eu não vou mencionar nenhum país aí para não entrar em discussões políticas pesadas, mas, bom, vocês provavelmente podem imaginar pelo menos um exemplo no momento.
O outro aspecto, digamos que importância da definição de políticas é, por exemplo, o sinal que um país envia, por exemplo, nessa área de política energética, né? Um país que diz, eu tenho recursos de energia fóssil e eu vou continuar a usar isso ao máximo até o fim, ele envia um sinal, certo? Um país que diz, por todos os tipos de razão, nós vamos nos orientar para, em 2040, ter, digamos, um sistema energético totalmente limpo, certo? Ele manda um outro sinal. E isso vai dar, digamos, é muito importante em termos, Tássia, como você mencionou, de dar a clareza, certo, do objetivo e, de um certo ponto de vista, também a segurança, certo, no investimento. Então, é por isso que essa área de política na qual alguns dos bancos multilaterais atuam em apoiar países é super importante. E o terceiro elemento no qual esses bancos, em geral, trabalham também, é uma área que liga um pouco com o nosso encontro hoje, que é essa área de capacitação, certo? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, porque eu trabalho, por exemplo, o Felipe mencionou que uma das minhas atividades no momento é trabalhar com esse C40, certo? O C40, ele trabalha com as maiores metrópoles do mundo, apoiando essas metrópoles na área, digamos, de ação climática. Agora, quando você vê cidades, especialmente municípios menores, por exemplo, o Brasil tem muitos municípios, né? Acho mais de 5 mil, se eu me lembro bem. Bom, alguns desses municípios podem ter objetivos de ação climática, mas a capacidade técnica para preparar o projeto, definir o plano de financiamento e tudo isso não está lá. Então, esse apoio dos bancos multilaterais de desenvolvimento nessa área de capacitação é algo essencial para a gente poder definir os projetos e ter o que se chama projetos, entre aspas, bancáveis, né, que possam ser financiados. Então, essas são, então, as 3 atividades, eu direi, principais, na minha opinião, dos bancos de desenvolvimento: investimento, política e capacitação. Se vocês olham para os fundos climáticos multilaterais, em termos de fluxo financeiro, como eu mencionei, eles são bem menores, hein? Então, mais ou menos 4 a 5 bilhões de dólares por ano, certo? O tamanho entre esses fundos varia muito. O fundo de adaptação é relativamente pequeno, 163 milhões de dólares em 2024. O Green Climate Fund, né, o GCF, bem maior, 2,5 bilhões em 2024, mas vocês também podem ver a diferença de tamanho com o tamanho dos bancos, certo? Rapidamente, esses fundos, eles têm funções um pouco diferentes, hein? Mandatos diferentes. Então, o GEF, né, o Global Environment Facility, ele não só trabalha na área do clima, mas também em áreas ambientais mais variadas, como poluição industrial, natureza, biodiversidade. E isso é cada vez mais importante, porque nos últimos anos tem cada vez mais um vínculo que está sendo reconhecido entre natureza e biodiversidade e o clima. Tá? Então, a capacidade de poder trabalhar junto nisso é muito importante. Bom, o fundo de adaptação, ele está focalizado sobre adaptação. É interessante, ele é bem pequenininho, esse fundo, mas ele é muito querido pelos países, né? Porque ele faz pequenos projetos, tem um acesso mais fácil, mas, evidentemente, uma capacidade financeira bem mais limitada. O Climate Investment Fund, o CIF, a característica dele é que ele só trabalha junto com os bancos de desenvolvimento, né, os bancos multilaterais. É o canal, certo, de implementação. Em vez, o Green Climate Fund, né, o 4º fundo, ele tem um enfoque, de novo, sobre ação climática, mas, em contraste com o Climate Investment Fund, ele trabalha com uma grande variedade de parceiros, incluindo
os bancos de desenvolvimento, mas também instituições locais diretamente nos países, certo? E vocês podem imaginar que os países em desenvolvimento, em geral, eles preferem ter esse acesso direto do que ter que passar pelo banco para obter o recurso desses fundos, tá? Então, vocês têm essa noção de financiamento direto no país ou intermediação pelos bancos. Então, vocês podem me perguntar, bom, se esses fundos são reduzidos em tamanho, qual é a importância deles? Eles são muito importantes porque, hoje em dia, especialmente nesses últimos 2 anos, vocês têm uma grande pressão para baixo sobre o que se chama fundos concessionais, né? Quer dizer, fundos com taxas de juro bem abaixo do mercado, certo? E esses fundos, maioria deles funciona com isso, quase também com fundos, recursos a fundo perdido, né? Então, esses fundos, pela qualidade, digamos, do capital que eles têm e pela capacidade de fornecer, por exemplo, recurso a fundo perdido, eles têm um papel muito importante em termos de apoiar preparação de projetos, incentivos para implementar, por exemplo, novas tecnologias, e eles podem tomar muito mais riscos do que os bancos de desenvolvimento em si, tá? Agora, pelo fato deles serem de tamanho limitado, evidente que uma grande pressão sobre eles no momento é sobre eles ser capazes de mobilizar financiamento, certo? Quer dizer que a atividade deles não é só usar o dinheiro deles, mas usar o dinheiro deles para atirar capital de outras fontes, seja pública ou privado, tá? Então, esses são, digamos, um background sobre esses fundos. Em termos de experiência pessoal, eu vou ir rápido em termos do tempo, só para dizer que, basicamente, eu trabalhei pessoalmente com todos esses fundos, talvez traindo minha idade, eu contribuí à concepção, certo, do Global Environment Facility no fim das décadas de 80. Então, por favor, pessoal, não fazem cálculos sobre minha idade. Também tendo lançado, digamos, o programa de financiamento climático do EBRD no banco, eu fui muito consultado, por exemplo, na criação do Climate Investment Fund e do Green Climate Fund, certo? Quer dizer, a experiência que eu tinha de desenvolver projetos no banco era algo que era muito interessante na definição e formulação desses fundos. Então, eu espero que, através disso, vocês podem ver, certo, qual podem ser as vantagens desses fundos. E eu posso dizer, do ponto de vista pessoal, eu certamente vi a vantagem desses fundos, mas também, entre nós, eu também vivi os impactos da burocracia desses fundos, né? Alguns cabelos brancos relacionados a isso. Então, agora passamos para o último assunto, né, que é um pouco olhando para o futuro em termos das reformas dessas fontes de financiamento no quadro da COP30, que está chegando aí. Então, em termos dos bancos multilaterais de desenvolvimento, eu acho que vale ressaltar o trabalho que foi efetuado durante a presidência brasileira do G20 no ano passado, porque esse trabalho ele resultou na definição de um roteiro de reforma bem definido em 3 eixos principais. Então, quais são esses 3 eixos? 1, bancos, entre aspas, melhores, certo? 2, bancos maiores. E 3, bancos mais efetivos. Bom, aí vocês vão me dizer, esse aqui é uma coisa político, bonitas palavras, o que quer dizer? Então, vamos entrar um nível abaixo em detalhe. O que isso quer dizer em termos de melhores bancos? Quer dizer mais apoio aos países e mais apoio à capacitação, né, que eu mencionei. 2, apoio a plataformas países para coordenar a ação dos bancos, né, para não ter uma situação onde cada banco trabalha no seu canto e depois o país fica lá tentando
pegar toda a atividade e fazer algo coerente com isso. Terceiro, né, nessa parte de melhorar os bancos, apoio à formulação de programas de investimento. Certo? Quarto, muito importante, a gente já mencionou, mobilização de financiamento do setor privado, porque por maior que sejam esses bancos, certo? O nível de necessidade vai bem além. E se eles não são capazes de mobilizar esse financiamento do setor privado, em termos de escala, eles continuam sendo muito limitados. E depois, um aspecto ligado diretamente aos fundos climáticos, que é uma otimização do uso dos fundos concessionais, né? Porque esses fundos a baixa taxa de juro, eles estão cada vez mais raros no momento, certo? Então, você quer mesmo estar certo que você está usando aquele recurso raro o melhor possível em termos de impacto, em termos de mobilização, em termos de objetivos que você está perseguindo. E, finalmente, um ponto um pouco técnico, eu espero que eu não vou colocar vocês a dormir, mas é um ponto muito importante, que é financiamento em moeda local. Porque os projetos de clima, na maioria, eles geram recurso local. Hein? Quando você paga o ônibus no Rio de Janeiro ou em Curitiba, você não está pagando em dólar, certo? Está pagando em real. E muito dos investimentos na área climática são assim. Os recursos vêm, certo, em moeda local. Bom, aí o segundo aspecto, certo, em termos de banco maior, né? Aí vocês têm 3 áreas de trabalho no momento. É uma melhor utilização do capital dos bancos tal que eles têm hoje. 2 são aumentos de capital desses bancos, mas isso é difícil, porque lembram-se, eu mencionei no começo, multilateral, certo? Quer dizer, acionistas de todos esses países, e para esse tipo de decisão, em geral, você precisa ter um consenso geral. Né? Se tem um país ou 2 países que não querem, a coisa fica muito difícil, certo? Então, a gente pode mencionar isso, mas não é tão fácil, certo, de fazer. E o terceiro seria modos, digamos, inovadores, digamos, de capitalizar esses bancos, certo? E, em termos do terceiro elemento, bancos mais efetivos, o ponto principal lá é mesmo de se focalizar sobre o impacto do financiamento, não só no financiamento, tá? Porque até hoje, muitas vezes, o pessoal diz, esse banco é bom porque ele financiou mais do que esse outro banco. Mas o volume de finanças, ele nem sempre está totalmente ligado com o impacto. Você pode ter menos dinheiro com mais impacto, certo? E isso que essa terceira dimensão chega. E, para terminar, em termos dos fundos climáticos, então, ano passado, eu tive o privilégio e também o cargo, certo, de liderar um grupo de alto nível para definir medidas para melhorar o acesso, eficiência e impacto desses fundos. Então, a gente gerou muitas recomendações, eu não vou ir através de todas essas, mas simplesmente dizer 5 tipos de recomendações saíram desse trabalho, que foi feito para o G20, né, durante a presidência brasileira do G20. Então, primeiro foi, ao nível macro, evitar de criar novos fundos e, na medida do possível, utilizar estrutura existente para novas iniciativas. Depois, segundo nível, de novo, aumentar a mobilização de financiamento feito por esses fundos. Então, como fazer isso? Certo? O terceiro nível de recomendação foi, em vez desses fundos, cada um trabalhar no seu canto, cada um com seu diálogo individual no país, tentar para eles trabalhar juntos no âmbito de cada país. O quarto nível é uma bonita palavra, mas difícil de se fazer na realidade, que é harmonização dos procedimentos. Porque, de novo, entre esses 4 fundos, cada um tem o seu termos de elegibilidade, cada um tem o seu formulário especial. Então,
quando você é um país com pouca capacidade, é muito duro. Cada vez, sabe, você tem que preencher um novo coisa, um novo formulário, etc. Então, que medidas podem ser para harmonizar, ter um só documento, por exemplo, em termos de elegibilidade? E o final é aquela famosa palavra muito bonita, difícil também, eficiência, certo? Então, como reduzir o tempo requerido para a aprovação de um projeto? Como reduzir o tempo entre decisão no projeto e o desembolso do dinheiro, certo? Então, essas são medidas em termos de eficiência. Então, a gente recomendou isso num cronograma de 3 anos, entre 2025 e 2027. Os fundos estão iniciando, certo, essas reformas, certo? E é assim, digamos, que a gente está tentando aumentar o impacto desses fundos em termos de ação climática. Então, para terminar, vamos olhar um pouco COP30 e Belém, né, nessa área de financiamento. Então, primeiro, uma outra pergunta para vocês. Quem sabe o significado das 4 letras seguidas? N, C, Q e G. Alguém já ouviu? Em inglês, NCQG. É da nova meta, né? Exatamente. E é uma meta de... É coletiva, Sim. aí o que eu vou ficar devendo. Quantificada. Sim. Quer dizer, em português seria nova meta quantificada em termos de clima. Não, net collective, juntos, certo? Então, esse é um dos pontos, eu direi que provavelmente em Belém vai ser muito discutido, certo? Porque esse NCQG, ele colocou uma ambição, certo? Um objetivo de 1,3 trilhões, certo? De financiamento climático em 2035. Então, o caminho e o trabalho agora é como a gente pode ir de hoje, certo? Para esses 1,3 trilhões em 2035. Agora, importante de mencionar, lembram-se que talvez alguém aí vai dizer, mas no começo você mencionou 1,9 trilhões, mas lembram-se que aquele 1,9 trilhão, ele é do mundo inteiro, certo? E se lembram que só 1/4 dessa quantia vai para os países em desenvolvimento. Então, esse 1,3 trilhões é mais ou menos triplicar, certo? O que está sendo feito hoje, tá? Então, é nesse contexto, né, que tem muito trabalho no momento, e interessante, porque meu próximo encontro daqui a alguns minutos é justamente sobre esse assunto, certo? No qual a gente está trabalhando, eu direi, tecnicamente, e trabalhando com os colegas da presidência da COP30 sobre justamente esses aspectos técnicos de como a gente pode ir do nível de financiamento hoje para essa meta, digamos, de 1,3 trilhões em 2035. Então, isso tem implicações para os bancos multilaterais de desenvolvimento. O que se menciona lá é também triplicar o volume de financiamento deles. E é interessante de ver que, no caso dos fundos multilaterais climáticos, o NCQG, a decisão em si, que foi feita na COP29, ela menciona também um objetivo, digamos, de triplicar o volume de atividade em relação a 2022, com horizonte 30, e também de aumentar a cota de recursos públicos repassados por esses fundos, tá? Então, esses são os elementos, eu direi, no qual a gente tem que trabalhar, e para aqueles de vocês que estão interessados nesses assuntos, vocês vão poder seguir, né, no quadro da COP30, das discussões que vão ter, o que está saindo desse ponto. Então, com isso, eu termino essa apresentação, eu direi, formal. Muito obrigado por sua atenção. Eu estou à sua disposição se vocês têm qualquer pergunta, e agora é sua oportunidade de fazer pergunta para mim.
Muito obrigado, professor. Então, galera, bora aproveitar esse privilégio aqui, essa oportunidade, antes dele ter reunião com a presidência da COP, de fazer as perguntas do que ele vai abordar, né, professor? Já antecipa para a gente, dá um spoiler para a gente do que a gente vai ficar sabendo daqui a algumas semanas, que a presidência vai poder divulgar. Eu tinha visto que o Vitor Souza tinha colocado um comentário aqui no chat, eu não sei se, Vitor Souza, você quer falar diretamente com o professor, e estou vendo um comentário do Pedro Peçanha também. Vitor, primeiro, você gostaria de falar aqui com a gente, com o professor? Você está aí? É que eu acho que a resposta do Vitor era uma resposta para a pergunta que o professor tinha feito, entendeu? Entendi. Ele disse que ele está com muito ruído ambiente, com poluição sonora. Ele perguntou quais são os meios ou caminhos para a inovação financeira nesse esquema em específico. Não sei se precisa complementar, professor, ou você já gostaria de responder, de tentar dialogar com ele? Quer dizer, em termos de inovação financeira? Exato. Quais são os caminhos para isso? Sim. Bom, olha, eu direi, ambos os bancos multilaterais de desenvolvimento e os fundos climáticos perseguem, entre outros, esse caminho de inovação financeira. Então, tem muitos instrumentos, né, que são utilizados. Eu direi que, no momento, por exemplo, um instrumento que se fala muito, né, nessa área de inovação financeira na área climática é o instrumento de utilização de garantias, por exemplo. Certo? Porque muitas vezes, principalmente quando se trata de mobilização do setor privado, o argumento é que o setor privado não precisa mesmo, digamos, do recurso financeiro, certo, das instituições públicas, mas o que precisa é, como é que diz, métodos de reduzir o risco do investimento. E uma vez que você reduz o risco do investimento, aí o capital privado pode vir. Então, esse seria um exemplo. Isso dito também, os fundos climáticos multilaterais também é uma área que eles estão trabalhando, sobretudo, por exemplo, o GCF está fazendo muito trabalho nisso, o CIF, pelo fato justamente que o tamanho do capital deles é bem limitado, certo? E se eles querem mesmo aumentar o impacto que eles têm, eles não têm escolha de um ponto de vista estratégico, fora, digamos, de tentar desenvolver instrumentos financeiros inovadores que aumentam o poder de mobilização deles. Obrigado, professor. Na sequência, tem uma pergunta do Pedro Peçanha. Pedro, você quer fazer diretamente a pergunta para o professor? Sim, Felipe, obrigado. E só lembrando aqui, para o professor saber também melhor quem são vocês e tal, sempre façam uma breve apresentação de quem vocês são, por favor. Perfeito, obrigado. Meu nome é Pedro Augusto, eu sou estudante de doutorado na UFRJ e participo do Climate Finance Hub. A minha pergunta, professor, após agradecer a palestra, é saber o ponto de vista seu sobre qual o mecanismo os bancos multilaterais utilizam para atrair o capital privado, sendo que as instituições privadas querem um retorno rápido e muitas vezes não estão dispostas a trabalhar com taxas de juros tão baixas. Então, é um pouco de como encarar esse obstáculo atual de taxa de juros altos também. Certo. Ok. Pergunta, é uma pergunta muito atual. Olha, também, Felipe, eu queria também clarificar que o meu encontro depois desse não é com a presidência da COP30, pelo menos ainda não, mas é mais com o grupo de experts que estão trabalhando para apoiar a presidência da COP30, tá? Então, só fazer uma distinção aí. Agora, Pedro, tua pergunta é uma pergunta, como é que diz, super importante,
pelo fato, primeiramente, né, que, como eu disse, sem mobilização e sem um grande aumento da mobilização de financiamento privado, a gente não vai chegar ao nível, certo, dessa meta de 1,3, certo? Simplesmente porque, digamos, recursos no setor público, como você sabe, por cheio de razões diferentes em diferentes países, está cada vez mais, quer dizer, a gente está passando um momento difícil em termos de recursos públicos. Agora, o que os bancos podem fazer nisso? Eu acho que tem um elenco, certo, de ações, certo? De natureza, muitas vezes, um pouco diferente. Então, por exemplo, você talvez já ouviu falar do famoso clima de investimento, certo? Então, o trabalho que um banco de investimento pode fazer para, por exemplo, reduzir burocracia, certo? Também entre nós, reduzir corrupção, certo? Para dar, como a Tássia tinha mencionado, clarificação das políticas, certo? E dos regulamentos, certo? Tudo isso contribui, digamos, a melhorar o clima, certo? De investimento e, evidente, isso depois se reflete no que você mencionou, Pedro, que é o risco, certo? O risco percebido, certo? Do país, ou do projeto, em relação ao setor privado. Então, os bancos de desenvolvimento, não todos, mas muitos deles trabalham, certo, com os países para tentar justamente reduzir o processo burocrático, reduzir o número, sabe, de etapas que tem que ser feito, para tentar, como é que a gente diz, definir, apoiar o governo em políticas que vão atrair o investimento, em vez de fazer medo para o investidor, etc. Certo? Então, essa é uma categoria, eu diria mais na parte de policy e regulamento, né? Mas eu diria muito importante, porque se você não faz isso, o resto, muitas vezes, são riscos que você não consegue cobrir. Você compreende? Ok. O segundo ponto que eu diria, quando a gente fala de finanças climáticas, é o ponto que a Tássia mencionou, sobre clareza, certo, do país em termos da sua política ambiental, certo? Então, apoia o renovável ou não apoia o renovável, certo? Dá apoio às cidades na ação ou não dá apoio às cidades? Todas essas coisas são importantes. E depois você entra mais nessa área, eu direi, do projeto, certo? Individual. Então, lá, bom, eu mencionei na pergunta anterior o papel das garantias, certo? Mas, por exemplo, outro instrumento hoje que está muito falado e que o pessoal é o famoso first loss, né? Quer dizer que o setor público coloca uma parte do investimento em capital, no qual, se certos riscos ocorrem, isso é parte do capital que é utilizado primeiro para cobrir, quer dizer, o impacto do problema. Então, isso permite de reduzir o risco para o setor privado e isso depois fica, como é que diz, um incentivo, digamos, para o setor privado participar no investimento, certo? No projeto. Então, nessa categoria, você tem cheio, digamos, de variações, né, sobre o tema de garantia, sobre o tema de first loss equity. Você tem também, quer dizer, estruturas em termos de dívida, né, de subordinated debt, que é pego pelo setor público, em relação, se você quer, a hierarquia, certo, de repagamento dos empréstimos. Então, mas isso são mais técnicas, eu direi, financeiras, e tudo isso muitas vezes é resumido nesse tema, nessa expressão, eu não sei como que seria em português, mas essa expressão meio suco de fruta, que é blended finance, né? Que você mistura os diferentes elementos dentro do mixer, né? E isso dá um coquetel que o setor privado investe. Então, bom, eu não vou acabar com uma analogia sobre suco de fruta, mas é mais ou menos isso sobre o blended finance. Obrigado, professor. Aqui na lista de inscritas a gente tem a Tássia e depois a Sara. Tássia, você quer fazer a sua pergunta pessoalmente? Você fica à vontade para abrir a câmera, o microfone.
Bom dia, professor. Bom dia a todos. Eu sou Tássia, eu sou doutora em transporte, engenharia de transportes, atuo como pesquisadora. E a minha pergunta é bem focada em transporte, então não sei se ajuda as outras pessoas ou se eu posso fazer depois, se tem tempo. Se tiver tempo, eu posso fazer, se não A gente tiver. está com um bom tempo de interação. Acho que você pode fazer agora, tá? Se aproveita esse momento com o professor. Eu queria saber, professor, a sua visão em relação ao transporte, né? Financiamento em países como o Brasil. Né, quais são os gargalos, o que tem de problema, né, em relação aos financiamentos, quais são os pontos fracos, né, que a gente tem que enfrentar, e quais seriam as soluções que o senhor vê em relação a isso, o que a gente poderia fazer para melhorar em relação ao financiamento de projetos. Bom, você me pega no meu ponto fraco, né? Porque o meu primeiro emprego, que era justamente no Brasil, era justamente nessa área de transportes, bom, no meu caso, transportes urbanos, né? Quer dizer, mais orientado sobre cidades. Mas olha, se a gente vê em relação à ação climática, certo? Bom, você tem alguns temas básicos, né? Um é, por exemplo, eletrificação do transporte, certo? Seja área urbana ou também, como já está se fazendo em alguns países, a eletrificação da frota de caminhões, certo? De transporte de carga. Evidente que também o outro aspecto aí é a escolha modal, certo? Por exemplo, trem versus caminhões, certo? Que tem a ver justamente com esse aspecto, digamos, de eletrificação, certo, do transporte. Bom, depois, quando você entra na área urbana, evidente, você entra também nessa área, digamos, de transportes públicos, né, e de transporte individual e o tratamento que é dado, certo, para os carros individuais. Se você entra, por exemplo, como tem aqui em Londres, você sabe, se eu quero ir com o meu automóvel no centro, eu vou pagar, eu não sei mais quanto, mas provavelmente R$100, mais ou menos, certo? De taxa diária, certo? Para entrar com o meu automóvel na zona central de Londres. Isso, evidente, tem um aspecto de incentivo negativo para não usar, certo? O automóvel, e os recursos que estão sendo, como é que a gente diz, coletados através dessa taxa, certo, de acesso ao centro por automóveis, esse recurso ele está sendo usado para comprar ônibus, renovar a frota, etc., de ônibus, certo? Então, esses são exemplos, eu diria, de políticas bem específicas, na qual, bom, você está tentando reduzir a emissão de carbono no centro da cidade, você está usando um instrumento, quer dizer, fiscal, de um certo ponto de vista, certo? Para coletar recursos, para mandar um incentivo negativo nisso e depois usar esse recurso para desenvolver o transporte público e desenvolver a qualidade, certo, do transporte público, né? Então, bom, a gente poderia conversar 2 horas, né, sobre esse assunto, mas esse é só um exemplo, certo, para você, certo? E se talvez um último comentário em termos do transporte público, como você sabe, um dos problemas é que muito desses projetos, por exemplo, principalmente de metrô, são projetos em capital muito, quer dizer, elevado, certo, em termos de custo de investimento, certo? Então, é difícil, certo, para cidades, até muitas vezes para governo ao nível federal, certo, de arcar, certo, com esse tipo de investimento, certo? E também o que você tem, um outro aspecto difícil, eu sei que, bom, no Brasil deve ser a mesma coisa, é o problema da tarificação, certo? Porque muitas vezes você tem também um problema social, certo? Que de um lado você gostaria, digamos, de gerar o máximo de renda a partir da tarificação, mas também, bom, você tem que fazer atenção, porque muitas vezes, bom, são as classes populares que estão utilizando o ônibus e você tem um certo limite, certo, em termos do quê? Então você entra nessa área de subsídio e tudo, bom, que é um outro assunto. Mas, de novo, eu acho que, infelizmente, eu só posso te dar algumas colocações, eu direi, impressionistas,
porque, de novo, é um assunto que a gente poderia conversar durante várias horas. Obrigado. Obrigada, professor. Sara, por gentileza. Olá, bom dia, Josué. Prazer revê-lo, né? Estive com você no G20, eu sou especialista do IX também. Então, prazer revê-lo, estivemos aí nessas discussões. E aí eu vou puxar um pouco para você trazer compartilhar conosco aqui um pouco dos avanços da construção da plataforma País. Eu não sei se você já chegou a mencionar aqui, entrei um pouquinho atrasada, mas eu gostaria que você ponderasse, né, como, né, esse instrumento, né, de plataforma País, em que estágio ele se encontra agora, se houve avanços, né, em relação ao desenho do formato, e se já temos aí projetos, né, possibilidade de projetos cadastrados para fazer um pouco do uso do blended finance, né, desse mix aí, dessa salada de frutas, de modo a financiar um pouco alguns setores que são estratégicos, como o próprio setor que a Tamara trouxe, que é de transportes, ou até mesmo outros setores que necessitam de grande investimento, né, em projetos para promover essa transição no longo prazo. Então, é mais para você trazer um overview de como está esse contexto agora, se isso vai avançar durante a COP30 também, e nos posicionar um pouquinho dessa agenda atual, que é um instrumento que o governo sempre, né, potencializa aí nas suas falas, é só um overview mesmo. Oi, Sara, olha, muito obrigado por essa pergunta. Eu mencionei a expressão plataforma país, eu acho, uma só vez, certo, na apresentação. Então, agradeço que você faça a pergunta para a gente poder entrar um pouco mais em detalhe nisso. E a tua pergunta também, eu acho que ela é muito interessante em termos justamente de ligar a ação dos bancos multilaterais de desenvolvimento com, por exemplo, os fundos climáticos, certo? Agora, talvez para o pessoal aí, em um minuto, o que é uma plataforma país, certo? A ideia é que, hoje em dia, como vocês veem, a gente tem muita necessidade de aumentar o nível de financiamento climático. Como fazer isso, certo? A ideia é de tentar de passar de um método que, hoje em dia, nos bancos de desenvolvimento, continua a ser basicamente um procedimento projeto por projeto, para passar no que a gente chamaria uma lógica programática, na qual um país define uma prioridade, define um objetivo, define um plano de investimento com projetos para atingir esse objetivo e depois estrutura as fontes de financiamento para apoiar, certo, a execução desse plano de investimento. Então, muito rapidamente, isso seria o ponto sobre o que é uma plataforma país. Segundo, o Brasil, durante a sua presidência do G20, colocou esse tema, eu direi, como um dos temas de destaque. Isso foi feito dentro de vários processos do G20, em termos da reforma dos bancos multilaterais, em termos da reforma dos fundos climáticos, e também tinha uma força-tarefa sobre o clima, certo? Que também colocou isso como um dos temas de ação em como escalar, certo, o financiamento climático. Então, isso é um pouco o background. Em termos, Sara, de onde a gente está? Então, desde lá, eu direi que tem vários vetores de trabalho. É identificar países interessados, certo, em adotar esse método de plataforma país. Então, por exemplo, ontem teve uma reunião com vários parceiros sobre justamente essa identificação. Depois tem a parte de como apoiar os países em preparar, né, essas plataformas país, certo? Então, está se discutindo a criação, certo, de de uma estrutura de apoio em capacitação nessa área como é que a gente diz, de plataforma país. E o terceiro é também uma tentativa inicial de ver como que a gente poderia estruturar como é que diz, as fontes de financiamento, certo? Que um país não tenha cada vez de fazer um por um, mas que talvez tenha uma estrutura. Então, isso também são coisas, eu diria, que estão ainda em discussão conceitual, mas que está sendo discutido.
E, em relação a Belém, a ideia seria de se chegar lá com, digamos, um certo número de países que terão lançado recentemente ou vão lançar em Belém, certo? Plataforma País. E para completar tudo isso, já que eu estou falando com vocês aí no Brasil, de mencionar que o Brasil em si, o que foi, eu acho, muito interessante ano passado, é que não só o Brasil, eu direi, apoiou o conceito, como ele também praticou o conceito, né? E criou uma plataforma país, com o BNDES sendo, digamos, o secretariado disso, e do que eu compreendo, acho que já tem uma demanda, não me lembro, acho que o último número, acho que passou dos 20 bilhões de dólares, certo? De pedidos de projeto. Tá? De novo, Sara, eu poderia, como para a Tássia, a gente poderia conversar 2 horas sobre isso, mas eu sei que, em termos do programa, o Felipe tem que ir para frente, então eu paro aí. Obrigado, professor. Você gostaria de complementar, Sara, ou sanou? Não, tranquilo. Aqui o papo é para várias e várias horas com o Josué, mas realmente só para ter essa visão dele do que avançou e também vocês terem essa informação que é algo muito novo, muito recente, que o Brasil vai continuar apoiando e eu acho que é um instrumento que a gente tem que acompanhar nessa área de financiamento climático com bastante carinho. Com certeza, Sara. Obrigado. Carolina, por favor. Oi, Josué, bom dia, prazer. Sou Carolina, sou também do Instituto Clima e Sociedade, sou analista no time de políticas climáticas e arcabouço institucional. E um dos debates que a gente vem tendo ultimamente é sobre o mercado de carbono, né? E aí a minha pergunta vai muito de encontro de qual o papel hoje dos bancos multissetoriais, né, nesse novo mercado de carbono, dado que a gente tem aí 5 anos, né, para implementar isso, quais são as oportunidades, né, que os bancos veem e também os desafios. Opa, Carolina, mais uma pergunta simples. Olha, eu acho que a resposta que eu vou te dar é uma resposta dupla. Tá? Então, eu vou começar pela parte talvez mais diplomática e depois passar por uma parte mais pessoal. Olha, a parte mais diplomática é o seguinte, que se você vê, por exemplo, no Banco Mundial, eles têm, certo, uma equipe trabalhando sobre o mercado de carbono já há décadas, certo, e apoiando os países nisso, certo? Então, é evidente que com o progresso que foi feito sobre o artigo 6, etc., nos últimos COP, a gente tem a oportunidade, certo, de, teoricamente, pelo menos, ir para frente, certo? Bom, eu também direi que, de um ponto de vista de financiamento, a possibilidade de poder desenvolver o mercado de carbono seria, evidentemente, algo super importante por 2 motivos, né? Um motivo que um mercado de carbono efetivo ele lança um incentivo, né, na economia que vai no sentido, digamos, de uma economia mais sustentável. Então, do ponto de vista de política, ele lança um sinal muito importante. E segundo, que ele pode gerar recursos financeiros que não são dívida, certo? Então, esses 2 aspectos, eu direi, são o que eu direi motiva muito do entusiasmo, etc. Então, de novo, os bancos multilaterais, de um certo modo, tentam apoiar países, certo, do ponto de vista institucional, nacional, técnico, para estabelecer, certo, a mecânica, se você quer, nisso, digamos, de mercados de carbono efetivo. Bom, essa é a parte técnica, eu direi, a esperança. Na prática, mas aí, bom, pega isso, Carolina, como pessoal. Eu mencionei um pouco meus cabelos brancos. Bom, alguns deles vieram de trabalho nessa área de mercado de carbono, né? Porque, por exemplo, do ponto de vista institucional, o mercado de carbono é algo muito exigente, certo? Você tem que ter mecanismo de certificação, você tem que ter mecanismo de monitorar, você tem que ver que o que está sendo feito, o prometido está mesmo sendo feito ou não, sabe? Então, tem muita possibilidade,
sabe, eu só faço o movimento de mão aí, tem muitas possibilidades disso, né? E isso que é uma das complexidades, certo, desse mercado. Ainda por cima, o que aconteceu, infelizmente, é que no começo tinha-se a ideia, talvez, de um preço do carbono global. Isso, no momento, não existe. Então, bom, você depois tem toda, agora, eu direi, uma coleção, certo, de diferentes mercados, cada um com seus critérios, cada um com seus... E aí as pessoas começam a conversar, mas como pode comunicar um mercado com outro? Então, tem quase uma indústria, certo, de você tentar ver como compatibilizar esses diferentes mercados, etc. Então, em sumário, né, porque, de novo, a gente poderia conversar durante mais de 2 horas sobre esse assunto, em sumário, eu direi que a expectativa do que o mercado de carbono poderia contribuir é muito significativo e muito importante. A capacidade de se realizar essa expectativa no contexto atual, eu acho difícil, complexo. Então, eu acho que o que vai estar acontecendo é que você tem exemplos, certo, de segmentos de mercado de carbono que funcionam, certo, e você tem cheio de outras coisas que eu direi quase são, sabe, em inglês eles dizem barulho, né, noise, certo? Muita coisa lá que dá um sentimento de muita atividade, mas que, na minha opinião, não se adiciona ainda. E aproveito disso para dar um bom dia para X, porque eu trabalhei muito com vocês nesses últimos e continuo, certo? Então, tudo de bom para vocês. Beleza, Carolina? Obrigada. Obrigado. João, com você. Boa tarde, professor Josué, tudo bem? Prazer. Sou o João, eu trabalho eu fundei a Impact Capital, que é uma assessoria de captação de investimento para iniciativas brasileiras de natureza e clima. E aí, continuando um pouquinho na linha da pergunta da Carol sobre carbono, eu queria falar sobre floresta. Então, a gente tem a COP30 aí no final do ano, né? Toda essa expectativa que finalmente a pauta de clima e biodiversidade e natureza vai começar a se interligar mais. Sim. E aí, eu pedi para você comentar um pouquinho, porque falando de dados, você mencionou na aula que de todo o financiamento climático, só 1/4 vem para o sul global. E aí, se a gente for dividir essa pizza de novo, quando a gente vê dentro desse financiamento o que é para a natureza, soluções baseadas na natureza, é menor ainda. Então, com a sua visão, por todos os lugares que você passou e trabalhou, talvez uma perspectiva, assim, como é que você está vendo essa questão dos fluxos de financiamento para soluções baseadas na natureza, se tem alguma expectativa que isso vai ampliar e se solidificar agora com a COP também. Certo. Olha, João, obrigado pela pergunta, que é uma pergunta importante também. Eu vou também responder em 2 partes, né? Uma parte com mais luz e uma parte talvez mais escura. A parte com mais luz é o seguinte, que eu acho que a conscientização, certo, do vínculo entre natureza, biodiversidade e clima é algo que aumentou muito nos últimos, eu direi, 4, 5 anos, certo? Eu posso dizer, por exemplo, que na época onde eu iniciei o programa de clima, por exemplo, no Banco Europeu, bom, a focalização era mesmo, inicialmente, redução do carbono, certo? Era o objetivo principal. E eu vejo, certo? Eu continuo em conversa, sabe, com meus colegas dos bancos multilaterais, eu vejo como esse tema, certo, da biodiversidade e natureza subiu e entrou e se encaixou agora como um aspecto direto, certo, da ação climática, certo? Eu posso dizer, por exemplo, que a reunião na qual eu estou indo depois dessa apresentação com o grupo de experts, certo? Lá também você tem uma seção individual sobre natureza e biodiversidade no âmbito da ação climática. Isso, 5, 6 anos atrás, não tivesse tido, certo? Então, esse é o aspecto mesmo, eu direi que mudou, e com isso também vem uma conscientização do que você mesmo disse, que o volume de investimento indo para essa área continua, quer dizer, a ação climática está pequena, mas a ação biodiversidade ainda menor, certo?
Agora, essa é a parte, eu direi, da luz e da orientação e desenvolvimento positivo. Lá onde a coisa acho que fica muito mais complexa é, de novo, na parte da realidade, certo? Porque, você sabe, né, muito dos esquemas que foram montados, Red Plus e tudo, muitos desses sofrem ao longo do tempo, certo? Em termos de monitoramento, capacidade de você manter os engajamentos abaixo, coisa. E, sabe, por ironia, isso eu não confessei no meu percurso pessoal, mas meu primeiro projeto no Banco Mundial, quando eu trabalhei lá, era o primeiro projeto do Banco Mundial em proteção de floresta tropical em Madagascar, certo? Bom, eu trabalhei duro na época, a gente montou todo um esquema, sabe, de controle florestal e toda essa coisa. Infelizmente, eu vejo 40 anos depois que a maioria da floresta tropical de Madagascar, infelizmente, desapareceu. Você tem ilhotes, sabe, ainda, sabe, de onde eles colocam algum daqueles lemurs, sabe, aquele, parece um macaco, assim, com o olho assim, mas, quer dizer, basicamente, falhamos, certo? E minha preocupação lá é que os mecanismos, certo, de proteção de floresta e tudo, eles, infelizmente, muitas vezes não resistem, certo? Eu direi, o poder do mercado e da ganância ao curto prazo, né? Você pode segurar um engajamento 5 anos, 6 anos, 7 anos, muitas vezes, depois tem mudança política, ou algo acontece ao nível local, né? Que tem um novo prefeito, um novo governador, coisa assim, e a coisa muda, e se sabe, a árvore demora tempo para crescer, mas é muito rápido de cortar, certo? Então, essa é a parte mais complexa e, infelizmente, eu, pessoalmente, eu não vejo ainda instrumentos, certo? Capazes de tratar do problema em tempo e em escala. Tem exemplos pequeninhos, assim, mas o coisa tem que ter escala, né, para fazer uma diferença. Então, essa é um pouco minha resposta, né? A luz e a parte mais complexa. Obrigado, professor. Mais alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer algum comentário? Rogério, chega aí, Rogério. Josué, não, eu só queria rapidamente entrar aqui. Eu estou em trânsito, então eu entrei 15 minutos depois do começo, não queria te atrapalhar, mas queria te agradecer profundamente, adorei mais uma aula que ele deu. O Josué foi meu chefe, né? Meu chefe eu digo de brincadeira, porque eu participei desse grupo que ele falou sobre avaliação dos fundos climáticos, e foi ótimo tê-lo aqui conosco. Tá? Muito obrigado, um bom dia para vocês todas e todos. E, Rogério, eu espero que você não foi chocado por alguns dos propósitos que eu tive, e eu te agradeço pela oportunidade, porque eu sei que foi você que teve essa ideia no começo. Um abraço para você, generoso senhor. Obrigado, Rogério. Pessoal, mais alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, se somar aí à conversa? Fiquem à vontade. A gente tem mais alguns minutinhos aqui com o professor Josué. Se não, eu particularmente tenho uma dúvida, professor. A gente tem, pode ser inclusive de algumas pessoas, a gente tem ouvido muito nas últimas aulas falar do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, ou TFFF, e a gente já abordou algumas vezes sobre isso, isso tem gerado algumas dúvidas, e eu não sei assim, o quanto que o senhor está por dentro da criação e da engenharia disso, mas a minha dúvida seria sobre aonde ele estaria incluído. Assim. Acho que o que o senhor falou, inclusive, seria sobre aonde a gente vai reunir esses fundos e como a gente vai acessar. Esse seria um fundo criado que exigiria a criação de uma institucionalidade para ele, ou ele estaria dentro de um GEF ou de um GCF, por exemplo? O senhor tem essa informação? Olha, eu não estou diretamente envolvido, certo? Discussão sobre o TFF. Eu acho que, do que eu compreendi, uma das opções, eu acho que foi discutir, talvez nem a opção,
era que o fundo poderia estar gerido no âmbito do Banco Mundial, certo? E acho que fora disso, a coisa do TFE, acho que é um projeto com de grande importância em termos do objetivo e do que ele quer fazer, muito ambicioso em termos da escala de mobilização de recursos, certo? Mas essa parte, digamos, da montagem do TFF, eu não estou envolvido. Tudo bem. Cristal, você abriu o microfone, você quer falar alguma coisa? Ou foi sem querer? Acho que foi sem querer. Gente, então, para a gente encerrar aqui a participação do professor da nossa primeira aula do dia, eu vou levar aqui a trazer a pergunta da Carolina. Ou você quer fazer, Carolina? Chega aí. É dentro da pergunta que eu tinha feito, você respondeu, né, que ganhou alguns cabelos brancos trabalhando no mercado de carbono, mas qual foi? Para qual mercado de carbono? E para entender assim, né, porque a minha pergunta era mais, né, relacionada ao mercado brasileiro, né, essa expectativa. Não, aliás, se eu te digo onde foi, você, vai talvez compreender ainda mais bem que isso aconteceu já há muitos anos atrás. Não era na Ucrânia, mas antes da guerra, certo? Mas o exemplo que eu queria dar é que você precisa também de muita capacitação a todos os níveis para poder fazer esse mercado de carbono funcionar bem. O que eu quero dizer por isso? Que o governo tem que ter a capacitação de montar, certo? E gerir, certo? Que os participantes têm que ter uma capacitação para compreender. Então, só para, talvez, é um modo de terminar nosso encontro, que eu conto, um pouco essa história, mas, quer dizer, uma das coisas que aconteceu e que deu um pouco desses cabelos brancos aí foi, uma manhã eu chego no escritório, né, 7h30 da madrugada, você coloca lá o teu computador e você vê um e-mail daqueles que você não é um bom começo do dia, né? Porque tá vermelho, ultra urgente, veio da presidência do banco e tem só 3 palavras dizendo: Josué, trata desse problema, certo? Bom, aí eu olho lá e tem uma carta, certo, do ministro da Ucrânia de 15 anos atrás, certo, dizendo a presidente do banco que queixando, certo, que o banco está explorando a empresa privada na Ucrânia. Bom, não é uma acusação muito simpática, né? Às 7h35 da madrugada. Bom, aí eu tento compreender o que é, e para não fazer a história comprida demais, o que era é o seguinte: a gente estava negociando com uma empresa na Ucrânia a compra, certo, de créditos de carbono, certo? Quando a gente acabou essa negociação, estava em negociação, depois que a gente saiu, acho que o presidente pediu para o analista, vai ver, sabe, qual foi o histórico do preço, sabe, do crédito de carbono nos últimos, não sei, 10 anos. E aí, o que ele viu? Ele viu que 5, 6 anos atrás, o preço, certo, do crédito carbono estava 4 vezes mais do que a gente estava negociando. Então, por isso, ele acusou a gente de explorar, certo, a situação. Mas, olha, você vê, quer dizer, o nível de compreensão, certo? Que você tem um mercado no qual a empresa queixa porque a gente não está aplicando o preço de 4 anos antes, né? Então, isso é só para mostrar, como é que eu disse, como pode ser profundo, né, os desafios que você tem para fazer tudo isso funcionar. Bom, é um exemplo negativo demais, mas é só para mostrar que, bom, não é um mercado fácil. E que vai me deixar de cabelo branco, Josué, porque aqui no Ix essa pauta de mercado de carbono é minha, por isso que a Carol está perguntando. Então, eu acho que os meus cabelos brancos estão surgindo, né, dessas discussões de SBCE. Mas brincadeira, mas é isso mesmo, é um desafio, né? E só para quem também tiver, Felipe, interesse no curso, né?
nessa temática de mercado de carbono. Eu também aqui no X me ponho à disposição para trazer mais informações que o Josué citou, né, de projetos que foram apoiados pelo próprio Banco Mundial anteriormente, como o PMR, como o PMI, agora que está em andamento. Então, quem tiver curiosidade, né, eu estou à disposição para esclarecer, porque é uma temática importante e que tem a ver com financiamento também, tá bom? Absoluto. Perfeito, Sara. Professor, muito obrigado. A gente vai se despedindo agora do senhor, a gente vai fazer um breve intervalo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua aula, por ter se disponibilizado a passar esse pedacinho da manhã, seu início de tarde aí com a gente. Foi uma honra, um privilégio ter essa oportunidade de contar com a sua aula no curso. A gente queria saber se depois você poderia indicar alguns materiais, porque na plataforma do curso a gente consegue deixar alguns materiais de referência para a galera aprofundar os estudos. Então, se o senhor puder mandar para a gente, por onde preferir, pode ser por e-mail, a gente compartilha com o pessoal na sequência. Tudo bem? Perfeito. Então, olha, muito obrigado pela organização. Eu espero que meu português não fez suas orelhas sofrer demais. E tudo de bom para vocês e continuam com seu interesse nessa área, porque, como vocês sabem, é uma área fundamental para todos. Perfeito. Tudo de bom, hein? Igualmente, muito obrigado, viu? E a pergunta... Tchau. Obrigado, professor. Até mais. E a pergunta da Carolina foi o gancho perfeito para a próxima aula, que começa aproximadamente às 10h55. A gente vai fazer uns intervalos aí, um intervalo de uns 15, 20 minutos para receber o professor Luan, fazer uns testes técnicos e começar a aula dele, que vai ser sobre mercado de carbono.